Tá aí, agora, Sibeli, a gente está chegando no fim do ano e aí a gente começa a falar de festas, né, de receber visita em casa e isso geralmente representa um tempo de felicidade, de diversão, celebração, né? Mas acontece que para muita gente isso nem sempre acontece. A depressão é um problema real e atinge milhões de pessoas. Então hoje a gente vai conhecer a história da Thaís aqui de Santa Catarina. Quero ver, Maristela. A depressão surgiu na vida da Thaís aos 14 anos, quando estudava no ensino fundamental. Os professores notaram diferença no comportamento da aluna. Eu tive alguns problemas na minha infância que na adolescência ela se agravou. No momento ali dos hormônios, nos momentos que a gente começa, né, a crescer, a enxergar a vida de outra maneira, e aí ela se agravou. Depois de alguns meses, o problema pareceu ter ido embora. Mas não. Com 21 anos, ela se mudou para outra cidade. E foi aí que, anos depois dessa mudança, a primeira grande crise depressiva. Aos 21, tinha depressão, mas conseguia controlar por ter uma rotina bem árdua. E quando eu passei a trabalhar com consultoria, onde eu não tinha uma rotina, foi aí que eu caí a primeira vez muito grave. Foi onde eu tentei o suicídio. Foi onde meus pais também, minha família, sobre a gravidade do problema, que até então nem eu sabia que estava tão grave. Ela então resolveu buscar ajuda. Precisava. Até porque daí não tinha mais como, né? Eu não estava fazendo terapia na época. E aí procurei meus pais, me levaram no psiquiatra. E aí eu comecei a tomar medicação nesse momento. Para você fazer o controle da depressão. Exatamente, para eu fazer o controle da depressão e poder voltar à minha vida, né? Que eu tive que ficar um tempo afastada do trabalho, não conseguia mais trabalhar, tive que voltar para a cidade dos meus pais, ficar um tempo, então, fora de Florianópolis. E aí eu precisei da medicação para poder retomar a minha vida. Mesmo se sentindo bem atualmente, fica mexida com datas comemorativas. O Natal, inclusive. Eu já passei alguns natais muito ruins, assim, por a gente para pensar no que aconteceu todo o seu ano e eu via que meu ano não tinha produzido. Eu não tinha conseguido produzir. Muitas vezes eu fiquei meses mal conseguindo sair da cama. Então, aí, quando chega o final do ano, que tu vai pegar aquelas tuas metas e tu vê que tu não conseguiu cumprir nem a metade delas, tu te sente muito fracassado e isso sim faz piorar o teu estado de saúde. Pelas ruas, não é diferente. Eu venho de uma história familiar bem difícil, então ver programas de televisão o tempo todo com famílias felizes, famílias indo ao shopping fazer compras de presente. Eu trato com psicólogo, ela já me falou que é normal que nessa fase eu me sinta mal. Uma familiar sua sofreu de depressão e sentia muito nessa época? Sim. Ficava muito emocionada, como é que era? Nada, ficava só dentro do quarto, né? Não queria sair, não se motivava para fazer as coisas, assim, e era muito triste. E para quem tem depressão, estar próximos de outras pessoas? Próximos de outras pessoas. A gente procura estar mais, não deixar ele tão só. Eu acho que o Natal, o clima do Natal, o clima do final do ano aproxima as pessoas. Isso é muito bom. E para quem precisa de carinho? É bem, muito mais, né? Pois é, depressão de fim de ano. A doutora Júlia, que é psiquiatra, que está com a gente essa semana inteira falando sobre saúde mental, estava me dizendo que nessa época ela sente nos consultórios, existem pesquisas aí de que aumenta 40% o número de casos de depressão nessa época. Doutora, por que isso? Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Então, a gente tem que pensar que no final de ano, normalmente as pessoas estão com aquela expectativa, né? Vamos estar todos juntos, família, e quem não tem? Né? E muitas vezes tem a questão de que vai terminar o ano e eu não fiz nada pela minha saúde. Eu não busquei uma ajuda, eu não me cuidei. E aí as pessoas começam realmente a procurar mais. Porque tem aquela pressão, né? Final de ano tem que tá todo mundo bem. Porque o Natal é comemoração, é família. Só que às vezes as pessoas não estão bem. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que, primeira coisa, identificar. Estou me sentindo mal, estou me sentindo triste, eu tenho que respeitar esse momento. E às vezes eu vou ter que buscar uma ajuda. Porque até identificar, às vezes, pode se tornar uma coisa difícil, né? Você fica, às vezes, nessa falsa felicidade de que, às vezes, você está vendo, às vezes, na internet, nas redes sociais, o povo viajando de férias, ganhando presente caro. E, às vezes, você não está vivendo essa mesma realidade e nem sabe que está triste, né? Às vezes, até identificar pode ser
um trabalho que às vezes até um profissional pode ajudar nisso, Com né, certeza. doutora? Muitas vezes a gente vai precisar de uma terapia, de um apoio para essa pessoa poder identificar o que ela sente. Porque às vezes está tão no automático, e até porque a gente passa o ano inteiro naquela sessão correndo de um lado para o outro, chega final de ano, começa aquelas compras e não sei o quê, e daqui a pouco vão começar as contas. Aí a pessoa já começa também a sofrer com essa questão. Então, muitas vezes ela tem que ter uma ajuda para identificar isso. Lembrando que existe uma diferença entre tristeza e depressão. Normalmente a tristeza a gente sabe. Eu sei, eu fiquei triste, eu tô com um problema e fiquei triste por causa disso. Lembrando que a depressão nem sempre a pessoa vai estar em cima da cama sem tomar banho. Então a gente tem essa ideia de que as pessoas, quem está com depressão é só aquela pessoa que não está trabalhando, que não está estudando, mas não. Né? A depressão hoje é uma das doenças que mais acomete as pessoas e mais incapacita para o trabalho. Então essas pessoas estão por aí no meio de todo mundo. Às vezes é bom no final do ano a gente começar a identificar, porque às vezes tem aquele parente que faz um tempo que eu não vejo e eu começo a perceber que ele está meio de canto, está mais quieto. De repente vai lá e conversa, tá sentindo alguma coisa, posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa tá lá, mas ela não tá lá de verdade. Porque ela tá sentindo tão ruim e a vida começa a ficar tão cinza que ela não consegue mais ver prazer. E às vezes são pessoas que o Natal tinha aquele encanto, o final de ano, tinha tudo isso e a pessoa começa a não ter mais sentido. Porque traz esse período natalino, principalmente, mais do que a próprio Réveillon, a nostalgia, né? Quando eu era pequena eu ganhava isso, o nosso Natal era na casa da avó, né? Cada um começa a relembrar e acaba se tornando um momento de lembranças, de nostalgia, de tristeza. E isso, às vezes, a pessoa tem que tentar mudar essa realidade, né, doutora? Porque era assim antes, agora pode ser diferente. E até uma coisa interessante que a doutora Júlia me contou, se você, por exemplo, vai lá na ceia da sua família e você não está se sentindo bem, vai embora. Nessa história de querer ficar ali, vamos tentar, troca de presentes, aquela coisa. Aprender a respeitar né? o que está sentindo. Então, assim, se tem algum amigo, tem alguém que tu se sente melhor, não precisa, às vezes a pessoa fica se forçando a ter uma convivência com alguém que ela não gosta. E tá tudo bem se tu não gosta de alguém, a gente tem que aprender a lidar com isso. Parar de se culpar, né, doutora? Aí a gente se sente mal, meu Deus, eu vou desagradar minha família, eu vou desagradar meus amigos. Tudo bem, as pessoas elas têm que lidar. E se ela tiver algum problema, ela tem que buscar, a outra pessoa vai ter que buscar ajuda para lidar com isso. E talvez se a gente começar a diminuir essa cobrança, a gente vai se sentir melhor, né? A gente não vai estar tão sobrecarregado no final do ano pensando, meu Deus, eu vou ter que ir para aquela festa de novo. A pessoa já vai com aquela sensação ruim, né? Então a gente respeitar esse nosso momento e estar com as pessoas que nos fazem bem. Lembrando que se a pessoa faz atividade física, manter a atividade física. Manter uma alimentação, lembrar que a gente não vai comer só essas 24 horas, às vezes também começa a comer, depois fica triste porque comeu demais. Dá rebordosa ali pra você falar, ai meu Deus, comi tudo que eu não podia, minha dieta foi por água abaixo. Exatamente. Tá certo. Aí o pessoal agora vai começar a cancelar convite de festa e falar, doutora Júlia que falou, que era pra eu não ir na festa. Doutora Júlia, chegou a mensagem, o pessoal não quer se identificar, mas diz assim, bom dia, eu mesma tenho depressão e ansiedade. Como eu posso tentar controlar isso? O pessoal quer dica mesmo, né? Principalmente nessa época. Então, essa é uma época bem mais difícil. Então, ficar perto de quem tu gosta, eu acho que o convívio, porque a gente sabe que a solidão é um fator de risco para depressão, né? E ela piora. Mas a gente tem que estar perto das pessoas que nos fazem bem. Outra coisa muito importante que a gente já falou ontem, mas é importante frisar a questão do exercício físico, atividade física, ela é fundamental, né? Então, assim, estar ao ar livre, a gente tem que pensar que a gente está numa época que tem sol, as pessoas precisam tomar sol. O sol ajuda, porque repõe a vitamina D, então isso é bem importante. Então, coisas simples que a gente pode fazer. Então, eu posso dar uma caminhar, exatamente. Dar uma caminhadinha perto da praia. A gente tem a praia, a maioria das cidades tem praia perto, enfim. A gente consegue ter esse contato com a natureza. A natureza tem uma capacidade de nos trazer muita paz. Então, claro, eu não gosto de praia, tudo bem. De repente, vai para o mato, vai para algum lugar que seja mais adequado àquilo que a pessoa se sente bem. Mas tem locais onde a pessoa vai se sentir bem e fazer essas coisas ajuda bastante. E claro que procurar ajuda de um profissional, isso também é bem importante. Tem mais pergunta? A Cláudia também mandou aqui pra gente. O uso exagerado de tecnologias pode gerar ansiedade? Com toda certeza, até porque a gente tem que pensar que as tecnologias hoje, a gente olha ali, tá todo mundo na viagem, todo mundo com o carro do ano, e eu começo a pensar assim, mas passou o ano e eu não consegui nada. Começa a vir essa frustração, ou então aquela sensação de que eu tenho que estar o tempo todo no celular, que eu não consigo parar. Então pode sim, a gente tem que ter controle, especialmente criança e adolescente, mas os adultos têm que começar a conviver mais, fazer aquele momento de todo mundo desligar o celular, coloca em cima da mesa e vamos conversar, olhar no olho. Isso faz muita diferença. A relação esse desafio pessoal. Para o pessoal fazer na ceia mesmo, né? É muito importante, porque senão tá todo mundo ali, todo mundo postando e ninguém tá trocando, ninguém tá se enxergando. O que a gente nota hoje também, doutora,
que muitas vezes as pessoas vão até aquele local, às vezes que ela esperou o ano inteiro para conseguir comprar aquela viagem, aquela passagem para fazer aquilo, comprar um presente bacana ou estar num restaurante legal e ela não curte o momento, ela fica ali registrando, fazendo a selfie, fazendo vídeo para postar. E o momento que ela tanto esperou, ela não curte, ela não aproveitou. Exatamente. E aí não vão ter lembranças daquele momento. Vai estar registrado no celular, mas a experiência não vai ser tão boa. É só a gente parar para pensar, quando a gente desconecta do celular, quando a gente começa a ficar perto das pessoas, a gente começa a relacionar melhor. Porque aí a gente conversa, a gente consegue até reconhecer, até aproveitando aqui, reconhecer como é que uma pessoa está com depressão, né? Se eu conheço alguém que está com depressão. Se eu não olhar no olho da pessoa, se eu estou no celular, ela está no celular, eu não vou saber. Exatamente. Né? Então, passa batido, né? Exatamente. Então, assim, a gente estar realmente ali no momento é muito importante. Essa é a pergunta do Daniel, né? Isso que a doutora está falando aqui, né? Como tentar reconhecer alguém que está com depressão, né? E como faz para ajudar essa pessoa, como tentar convencer ela a procurar ajuda, o que já é um segundo passo aqui, né, doutora? Porque muitas vezes a própria pessoa não identifica que ela está doente, né? Ela precisa dessa ajuda. Eu acho que se mostrar disponível, se ele está conseguindo enxergar isso, já é uma grande ajuda. Às vezes, muitos pacientes acabam que a esposa ou o marido marca a consulta, leva e aí a gente consegue ir conversando, explicando, a pessoa entendendo, explicando o que ela está sentindo e vendo que tem alguém que se importa, realmente depois a pessoa aceita. Tomara que ele consiga ajudar. Esse passo da aceitação, eu acredito que é muito difícil, né? Muita gente vai falar, não, eu não tô com depressão, isso aqui não é nada. Enfim, passar a fazer a pessoa aceitar deve ser muito difícil também. O próprio preconceito, né? A gente tem muito preconceito em relação à saúde mental. Então, e aí eu acho que por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, para as pessoas poderem tirar essa ideia de que saúde mental é esse bicho de 7 cabeças. Tá certo, então. Doutora Júlia Trindade falando de depressão do fim do ano aí, dessa época principalmente que aparece mais, e mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, que tem tratamento, que as pessoas devem sim buscar ajuda. Doutora, amanhã a gente continua falando sobre saúde mental aqui no programa, né? Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada, até amanhã, viu?